Vamos ver aqui a nossa convidada de hoje já enviou a solicitação aqui. Olá, Olá, Jamila, tudo bem? tudo jóia? E você? Tudo. Agora é Jamila, né? Não é Camila. É, Jamila. Então, pessoal, hoje a gente tá com a Jamila. Ela é de Maringá. Ela é uma mãe autista com uma filha autista. Ela é a mãe da pequena Malu. Ela também é formada em Direito, graduanda em Psicologia e pós-graduanda em Análise Comportamental, certo, Jamila? Isso, exato. Uhum. Sejam bem-vindos aí quem está entrando. Vamos aguardar mais um pouquinho, ver se entra mais alguém. Sim. Entrou aqui a Duane, que é mãe da Sofia, que também é autista. Olá, Mauro. A Carla. Edilene. O Rafael. Psicóloga Andra. A Valda. Bom, sejam todos bem-vindos, então. Então, hoje a gente está aqui com a Jamila, vamos conversar um pouquinho com ela. Então, Jamila, Sim. tu quer contar um pouquinho da tua história, um resumo, assim, da tua gestação, como que foi? Bom, boa noite a todos. Como a Patrícia falou para vocês, meu nome é Jamila, sou aqui de Maringá e eu sou do projeto Mãe Autista, Filha Autista. E na minha gestação, na verdade, eu tive câncer, né, com 21 anos, e eu fiquei estéril, então eu não podia ter filhos. E veio a Maluzinha aí por uma graça, né? E depois do nascimento a gente teve algumas dificuldades respiratórias e ela ficou entubada, ficou na UTI por um tempo. E desde então ela sempre foi uma criança com alguns probleminhas de respiração, problemas de refluxo. E ao decorrer do tempo a gente foi identificando algumas dificuldades no desenvolvimento também, que foi quando nós entramos em contato com uma neuro aqui da cidade e começou as investigações sobre o autismo dela. Certo. E a tua gestação, então, correu tudo tranquilo. Foi uma gestação, assim, que vocês não esperavam e foi tudo Na verdade, dentro dos conformes. nós não esperávamos, né? Foi uma gestação de risco. Desde os 6 meses eu já fiquei de repouso, né? E ela nasceu de 7 meses. Na última semana de 7 meses. E desde então, tudo levou, né, para ter os atrasos de desenvolvimento. Mas, na verdade, o caso da Malu é mais genético, né? Então, não foi por conta de tudo isso, mas sim porque ela tem já a genética mesmo do autismo. E quais foram as características que vocês notaram que chamou a atenção de vocês, assim? A Malu, ela nunca teve interesse por brinquedos, sempre por objetos, né, que não fossem brinquedos. A Malu andou com 1 ano e meio. Ela falou, na verdade, assim, ela soltou algumas palavrinhas, né, com quase 2 anos e depois ela teve a poda neural e parou. E a gente sempre identificava muitas diferenças, assim, né, de desenvolvimento mesmo, de comportamento, enfim. E foi quando a gente, na verdade, eu conversei com uma amiga, né, que tem um filho autista, e foi quando a gente começou a investigar e chegou até o pré-diagnóstico, né, que o diagnóstico mesmo foi o ano passado que a gente conseguiu fechar.
E como que foi vocês chegarem a esse diagnóstico? Então, essa amiga, né, eu conversava muito com ela referente a algumas situações do desenvolvimento da Malu, né? A Malu sempre chupou muito os dedinhos, a mão, tudo colocava na boca, tinha muito interesse por desenho, por TV, né? Não brincava muito funcional, e tudo isso levou a gente a perceber essas diferenças. Foi quando a gente procurou a neuro, né? E daí a neuro fez um pré-diagnóstico de Asperger, né? E desde então a gente corre atrás das terapias e do desenvolvimento dela, enfim. E assim, Jamila, quando vocês obtiveram o diagnóstico da Malu, o que levou os médicos a chegarem à conclusão de que era mais genético e que você poderia também estar no espectro? Na verdade, nós fizemos todos os exames, né? E nós não chegamos a fazer o exame genético, mas daí, devido ao eu ter alguns espectros, provavelmente seja, né? Não tem, assim, um diagnóstico que é genético. Porém, por eu ter esse laudo também, então automaticamente, provavelmente, né, seja genética. Mas nós fizemos ela tem a parte do cérebro do intelecto preservado, ela é funcional, né? Ela era não verbal, agora ela já é verbal, né? Esse ano ela começou a falar. Então, assim, ela fala ainda com muita ecolalia, com muita dificuldade de algumas palavras, ela troca algumas sílabas, né? Mas ela já repete as palavras, tudo que você pede para ela falar, ela já repete. Então, referente ao diagnóstico mesmo, a médica fechou no ano passado. Desde então, síndrome de Asperger hoje também está dentro do quadro de autismo, né? Que passou de ser apenas tá dentro do espectro, né? Então, todos os Aspergers hoje, eles são autistas, né? E daí, quando fui para fechar o laudo, que geralmente o laudo ele é de 4 a 6 anos, né? É porque ela criou muitas características do desenvolvimento. Hoje ela tem estereotipias de dedinhos, né? Ela faz alguns movimentos com a mão, ela anda de pontinha de pé em alguns momentos. Quando ela está desorganizada, ela se organiza olhando nos batentes da porta. Então, ela tem muitas características que fez fechar o laudo, mas tem muitas crianças que demoram muito tempo, né? Até porque tem crianças que elas são totalmente funcionais, são verbais, e para chegar num diagnóstico tem que ser assim muito minucioso. Então, algumas têm mais características e outras nem tanto. Eu, a vida inteira, levei uma vida normal, para mim não mudou nada. Saber que eu tô dentro do espectro, né? Porém, eu sempre tive algumas dificuldades que sempre foi tratada como depressão, como bipolaridade, sempre fui muito nervosa. E daí hoje eu entendo que existem algumas situações que eu não consigo lidar, né? Por eu estar dentro desse espectro. Então, existem alguns lugares que me incomodam, algumas situações, texturas, enfim. Só que ao decorrer do tempo, minha mãe nunca identificou esses atrasos. Antigamente não tinha, né, muita informação sobre isso. E foi a neuro da Malu, inclusive, né, que pediu para eu procurar um médico, um psicólogo. Fiz alguns testes, né, na psicóloga, e posterior isso, a psiquiatra que faz todo o acompanhamento. Mas existe pessoas que passam uma vida sem saber que tem autismo, né? Para mim não mudou nada. Hoje eu entendo muita coisa, consigo entender a Malu, né? Mas assim, para mim não faz diferença, né? Não Ser ou não ser. Na sua vida, né? Isso, até porque assim, aqui em casa, a Malu, ela não é
a Malu autista? A Malu é a Malu. Ela é uma criança, ela tem regras, ela tem... A gente coloca limites, porque, querendo ou não, eles já têm, né, um desenvolvimento para fazer algo errado, no sentido de jogar um brinquedo, não querer jogar no lixo um danoninho que comeu, e aqui tem as regras. Então, comeu, ela leva no lixo, terminou de comer, leva o pratinho na pia, né? Aqui ela é uma criança normal. Sim. É uma coisa que eu comento, até estava comentando com a mãe da Sofia essa semana, nessa questão da demora do diagnóstico. Ela até comentou comigo também que a Sofia teve até um diagnóstico de depressão com 2 anos e meio. E outra coisa que eu comentei com ela é a respeito disso que você acabou de falar. Que a criança ou a pessoa com alguma deficiência, alguma síndrome, algum transtorno, na verdade não é o que ele tem que define. Na verdade, isso é só uma característica. No caso do autismo, é uma característica da personalidade, né? Sim. Não é o que define a criança. Jamila, você me contou que a Malu ela é um autista funcional. Você poderia nos contar um pouquinho como que é isso, o que significa, para quem não sabe, não conhece? Tá. Hoje o autismo, ele tem 3 níveis. Ele tem o nível leve, o nível moderado e o nível severo, né? Geralmente o nível leve, ele é diagnosticado crianças funcionais. O que seria uma criança funcional? Ela consegue ter habilidades, né? Pintar com função, segurar no lápis, pular ali num pula-pula com funcionalidade. Ela atende aos seus chamados, ela se comunica com outras crianças da forma dela, mas se comunica, né? Então, assim, esses são os níveis leves. No caso da Malu, quando a doutora fechou o diagnóstico no ano passado, ela era um grau moderado, né? Por ela não falar, por ela não ser verbal. Hoje ela já está de um moderado para um leve, visto que ela já está falando, porém não com tanta função assim, né? Mas ela já tira a calça dela, vai no banheiro, ela já baixa a calça, ela faz xixi, né? Ela dá descarga, ela lava a mão. Então, ela já tem as funcionalidades que talvez um grau moderado já tem mais estereotipias, já é mais imperativo, e um grau severo, com toda certeza, precisa de uma ajuda total. Então, assim, o leve, ele precisa de uma ajuda, né, parcial, às vezes total, dependendo do atraso que a criança tem. O intermediário, ele precisa de uma ajuda aí, também parcial mais para total. E o severo, ele precisa de uma ajuda total, que ele não tem condição de fazer as atividades, enfim, com funcionalidade, né? Mas mesmo a Malu sendo um grau leve, ela faz terapias, tem muitas funções que ela ainda não entende, ela não faz com tanta funcionalidade, né? E tudo isso a gente trabalha nas terapias para que ela vá desenvolvendo ao decorrer do tempo, né? Até porque ela é muito nova, por isso que a gente sempre alerta para fazer as terapias ou procurar ajuda. Se você tem dúvida do seu filho, procurar ajuda o quanto antes, porque você recebendo o seu pré-diagnóstico ou o diagnóstico precoce, é muito mais fácil de ter ganhos com a criança, né? Então, uma criança funcional, ela precisa de uma ajuda parcial ou talvez total, né? Dependendo da idade, mas ela consegue levar uma vida mais tranquila. Mas isso tudo depende da terapia, depende dos médicos, dos acompanhamentos, dos pais, né? Porque a gente fala que o autismo, quando o pai está engajado junto com os terapeutas,
junto com a família, enfim, quando está todo mundo num contexto escola, a gente tem muito problema com escola, inclusão de escola. Então, quando todo mundo anda junto, automaticamente a evolução da criança é muito maior, né? Eu falo que depois que a Malu nasceu, assim, eu não gostava muito de ler, fiz direito, mas não gostava muito de ler, sempre fui muito ouvinte, né? Então eu ouvia e fazia as provas, eu era muito de ouvir. Depois que eu tive a Malu, eu tive que aprender a ler, aprender a estudar e isso, assim, mudou minha vida de fato, né? Então hoje, a minha vida, eu falo que, assim, qual que é o seu hiperfoco hoje? O autismo. Porque a todo momento eu estou estudando, eu estou aprendendo para ela ter um desenvolvimento, né? E quando ela crescer, ela também conseguir ajudar os amigos, né? Ajudar outras pessoas. Porque se eu cuidar dela agora, para o desenvolvimento dela ficar beleza, quando ela tiver moça ou adulto, assim como eu, ela vai ajudar outras pessoas. Então, o autismo ele é uma corrente, né? Então, a gente precisa todo mundo se unir, passar as informações que temos, né? Sempre dentro de uma ciência, de uma comprovação. Eu acredito muito na análise do comportamento, né? Que é o ABA, que é a terapia que ela faz, que é a parte comportamental, porque ele é cientificamente comprovado. Então, assim, para uma criança ter um desenvolvimento a qual que os pais tenham um retorno, tanto desde a avaliação ou até a sua funcionalidade de adulto, enfim, tudo tem que ser comprovado cientificamente, né? A Malu, ela fez terapia na responsiva, foi assim, bem complicado no começo, mas depois que ela entrou na comportamental, ela deu assim um salto muito significativo, né? E o comportamento dela, de tudo, assim, mudou, né? Então, se ela já era funcional, ela se tornou mais funcional ainda. Mais funcional ainda, que bom. Nossa, muito legal a história de vocês, Jamila. Eu falo que são de mães e pais, assim, que a gente precisa, né? Para as crianças com alguma limitação. Bom, você nos falou um pouquinho sobre a questão do ABA que ela faz, né? Da terapia ABA. Ela faz alguma outra terapia, ou tu poderia nos contar um pouquinho, assim, relacionado às terapias e quais os progressos, assim, significativos mesmo que ela teve nesse tempo? Na verdade, ela faz também a físio, né? Hoje, na verdade, nós mudamos de clínica, então ela está fazendo uma coisa mais integrada, né? Inicia agora na próxima semana. Mas ela faz uma terapia, a terapia de comportamentos, né? Que a gente fala que é a terapia de mesinha, mas na verdade a gente tenta fazer uma coisa mais lúdica com ela. E ela faz a físio, que também é integrada junto com a terapia lúdica, ali, enfim, né? Então fez uma integração das terapias e vai começar uma nova fase de terapias, né? Porque ela tem uma hipotonia. Então ela tem algumas dificuldades, assim, quando ela vai pular, ela não tem muita firmeza no pé. Então ela faz também a físio. E em relação à questão, assim, de acessibilidade e inclusão, qual a maior dificuldade que vocês encontraram nesse percurso aí de vocês? Olha, eu falo que desde que a gente descobriu o caso da Malu, não sei se é porque eu sou muito assim de lutar, de correr atrás, e a minha maior dificuldade foi plano de saúde, né, para liberação de terapias. Mas do restante, assim, eu falo que em todos os momentos eu encontrei boas pessoas, né? Então, hoje eu tenho uma amiga que mora comigo, que faz as terapias em casa com ela. As clínicas, assim, a gente deu por falta de conhecimento, eu errei no início, né? Quando eu coloquei na primeira terapia, foi um erro, assim, mas eu falo que foi um erro e um acerto junto ali, porque eu não conhecia, né? E a gente só ouvia falar, era tudo muito caro,
né? E na época era o que eu conseguia pagar, né? Eu pagava particular porque a gente não conseguia a liberação do plano. Até que eu consegui a liberação do plano, aí entrei numa clínica que ela fez por 1 ano, né? As terapias. E assim, depois que eu saí dessa clínica da Responsiva, que a gente não teve muita evolução, que nós entramos para análise do comportamento, que eu comecei a pesquisar muito, comecei a estudar também, e daí eu já montei o projeto dela, então assim, conheci grandes pessoas, tenho amigos, né, até o Giba, que está aqui, eles montaram um instituto aqui em Maringá muito bacana, o IMA, né, Instituto Maringaense de Autismo. Então, assim, eles que me direcionaram sempre em relação a médicos, em relação a terapias, ele e a Michele. E eles têm um filho Álvaro também, que é TEA, né? Antigamente, antes de eu ter a Malu, eles foram meus patrões. Eu trabalhei em uma rádio, eu era locutora e eu fui funcionária deles. E na época eu via, né, a correria deles em relação ao filho. Foi quando a Malu nasceu, aí comecei a ver as diferenças que a Malu tinha, né, assim, de desenvolvimento e tudo mais. Foi quando eu conversei com a Michele e a Michele foi me direcionando o que fazer. Até quando eu entrei na Responsiva, ela falou assim, não, vai para comportamental e tal. Daí eu comecei a procurar o que era isso, né? Aí conheci a clínica, que a Malu ficou um tempo fazendo. E daí foi quando eu consegui a liberação do plano e, enfim, ela ficou lá esse tempo todo, né? Teve uma boa evolução, mas depois criou uma linha reta ali e a gente optou pela mudança, né? Mas eu falo assim que a inclusão, ela depende muito da família, né? Porque não adianta você ficar questionando que o seu filho tem autismo se você não faz nada, né? Se você não sai do lugar. Então, eu sempre fui muito assim, ela tem autismo? Eu falo, não tenho vergonha disso, eu tenho até orgulho, né? De dizer que ela é autista. Porque eu acho que o autismo, por mais que ele tenha um CID, para mim ele não é uma doença, ele é uma condição. Então, eu levo o autismo assim como, sabe, uma bandeira branca. Então, eu nunca tive problema de fila, de ter que passar na frente de alguém e alguém falar. Enfim, aconteceu uma situação que uma professora, quando ela iniciou ainda, ela foi para uma creche, né, do município, porque disse que era mais preparada, e a gente acabou não colocando na escolinha particular. E daí uma professora lá, por uma infelicidade, talvez falta de conhecimento, falou algumas palavras que não foi muito legal. Aí depois também a gente tirou de lá, mas em relação à inclusão, a escolinha dela ela é muito incluída com os amiguinhos. A gente fez a festinha dela, os amiguinhos foram, todo mundo ama a Malu, sabe? Em relação às terapias, aonde ela vai, ela é muito querida, sabe? Então, assim, eu não tenho o que falar. Se eu falar assim, ai, minha filha não é incluída, minha filha é excluída disso, daquilo, eu vou estar mentindo. Porque ela é assim, todo lugar que ela vai é bebelozinho, sabe? Então, eu não tive dificuldade com isso. Mas eu vejo muitas mães que teve muito problema de inclusão. Aqui na nossa região tem muita coisa ainda relacionada a isso. Eu acredito não, né? É a nossa realidade. Infelizmente, a inclusão ainda ela está muito distante de se tornar algo realmente efetivo, né? Para todas as deficiências, para todas as limitações. Então, existem pessoas realmente que têm muito problema com a questão de inclusão, de acessibilidade. E isso é triste, né? É muito triste. Sim. A gente fica muito feliz quando é um caso assim. Eu tenho meu filho que ele não enxerga, ele tem 6 anos. E na escola dele também, ele é muito incluído pelos coleguinhas, pelas professoras. Então, isso nos deixa, assim, muito felizes, né? Quando a gente encontra pessoas assim. E era exatamente nesse ponto que eu ia chegar agora, na questão escola. Como que ela tá, o desenvolvimento dela na escola, né? No começo foi muito difícil. Até fechar o laudo dela, né?
adaptação escolar, foi meio complicado, assim. Porém, nessa escola que ela está agora, a gente teve uma reunião antes de fechar o diagnóstico, né? E foi quando eles pediram para levar todo o diagnóstico, enfim. Aí nós fizemos uma integração com a terapia e hoje o material dela é todo adaptado, né? Agora está tendo as aulas online, né? Então eles mandam a aula interativa, eu mostro para ela, ela assiste, ela dá risada. Só que assim, muitas coisas ainda não assimilam, né? E eles mandam o material dela todo adaptado. Então, assim, uma criança do Infantil 4, que é o que ela está, né? Recebe lá letra A, para fazer pontilhado, para escrever A de abelha. O dela não, o dela fica ali a letra A, né? Fica o desenho da abelha e daí a gente recorta a abelha e cola lá no papel, né? Faça o caminho do Joãozinho. Aí as crianças vão e vai pintar ou vai riscar ali o caminho. Dela não. A gente pega milho e vai, coloca e vai falando que é o caminho que o Joãozinho vai chegar na casinha. Então o dela tem que ser tudo adaptado para uma funcionalidade que ela entenda, né? De uma forma mais lúdica. Isso, mas assim, a escola, ela dá todo esse apoio pra gente, né? Até a psicopedagoga de lá mandou já vários áudios, como que ela tá, se ela tá acompanhando, se ela viu os vídeos. Então, assim, ela é bem inclusa mesmo, sabe? Eu não posso reclamar em relação à escola, mas eu tenho muitos pais, assim, amigos, né, que é da clínica até, que a gente levava a Malu. E teve um fato, assim, o ano passado, que a mãe, um colégio muito grande aqui, a mãe ficou sem levar o filho, acho que uns dias pro colégio, não sei por qual motivo, ele estava doentinho, coisa assim, e teve aqueles ensaios de final de ano. E quando o menino foi, né, acho que no terceiro ensaio, coisa assim, eles falaram que ele não ia poder apresentar, porque ele não tinha feito os ensaios. E olhou para a mãe e falou que estaria poupando ela também, né, caso ele não ficasse no palco, coisa do tipo. Então, para ela foi muito difícil, ela chorou, na época ela queria processar o colégio, ela tirou a criança de lá, né, tem 2 aninhos, enfim, mas podia estar ali participando, né, e eu não tive, eu não posso falar sobre isso, porque eu não tive isso com a Malu. Então a Malu sempre foi inclusa, até quando o primeiro aninho, que na verdade com 2 anos ela estudou no CEMEI, né, aqui da cidade, ela participava das apresentações, vestia roupinha, a professora ficava com ela no colo, então assim, eu nunca tive problema. E nessa escolinha que ela estuda hoje, na apresentação do final do ano passado, ela colocou a roupinha, subiu no palco com o Infantil 5, porque ela é muito grande, então ela subiu no palco Infantil 5, né, e colocaram uma música bem lentinha, assim, porque a música da salinha dela era de pular, era assim, meio rock e tal, então colocaram uma música mais lentinha e colocou ela ali no meio, ela dançou do começo ao fim, feliz, mexendo as varinhas. Então, assim, em relação à inclusão de escola, né, a gente vê muitos casos, porém não aconteceu comigo. Né, nesse sentido, assim, a Malu é excluída da sala, a Malu não tem um material adaptado, então isso eu não posso dizer. Mas eu já vi muitos casos muito difíceis. Até para eu achar essa escola foi muito difícil, né? Mas é uma escola, assim, com princípios religiosos, então eu não tive problema, né? Mas a gente sabe que tem muitos casos. Tem escola aqui em Maringá que a mãe chegou para fazer a matrícula, e quando falou que o filho era autista, tinha vaga. Quando né, falou que o filho era autista, infelizmente falaram que não tinha vaga, que não daria. Né? Isso aconteceu também com o pessoal, né, que eu comentei com você, o Giba, quando eles moravam no Rio de Janeiro, eles viram a escola, já ia assinar todo o contrato, né? E daí, no momento ali de assinar o contrato, que comentou que o Álvaro tinha autismo, eles negaram a matrícula. Então tem muitos casos, né? Muitos
muitos casos, não só aqui em Maringá, mas acho que a nível Brasil é bem difícil. Infelizmente, assim, é muito triste, né? A gente ouvir histórias e acredito que para os pais passarem por uma situação assim também é muito complicada, de você ter a matrícula do teu filho negada numa escola por uma coisa que seria só uma questão de adaptação, né? Então Sim. nossa, muito triste, muito triste. Bom, um abraço aí para todo mundo que está nos assistindo, tem o pessoal aí que está entrando ainda. E agora, assim, não sei como está a situação aí em Maringá em relação à quarentena aqui na minha cidade, em Pato Branco. Nós estamos já há mais de 60 dias em casa, né, sem escola, sem trabalhar, trabalhando de casa. E eu sei, assim, que a questão emocional, né, dos autistas ele é um pouco mais complicado, eles se estressam, né, com mais facilidade, com algumas situações. Como que está sendo para Malu essa questão, assim, da quarentena? Ó, nós paramos uma semana antes de tudo parar aqui. Então, a gente parou ali no dia 11 de março, eu acredito. Desde então, a gente tá dentro de casa. Eu saí, acho que umas vezes, assim, para mercado. E uma vez eu fui ao banco. Mas eu não saio com ela, né? Hipótese alguma. E ela tá dentro de casa esse tempo todo, né? Aham, Por um resguardo nosso, devido às comorbidades, tanto dela quanto minha, né? sim. Ela tem muita questão respiratória, muda o tempo, já muda tudo. Hum, E então a gente optou por isso. Desde então, nós estávamos tendo, né, nessa clínica, as supervisões, então a gente fazia aplicação em casa, estava indo tranquilo. Aí por algumas situações administrativas, a gente optou em parar, então ela está uns 15 dias mais ou menos sem terapia, assim, direta, né? A gente faz Aham, da forma que dá. E agora, semana que vem, ela inicia nessa integrada que eu comentei com você no início, né? E aham, possivelmente aí ela volte à rotina de terapia dela e tudo mais. Mas assim, num sim. todo, né? Eu acho até por a gente estudar e a terapeuta dela mora aqui também, né? Uhum. E então, há vários momentos, vários inadequados que ela tem durante o dia, a gente consegue é, é, meio que consertar, vamos dizer assim. Né? A gente tem os Aham, manejos ali, faz adaptação de algumas situações. Quando ela se irrita com alguma coisa, a gente troca, faz alguma troca ali para ela não ficar tão irritada com aquilo, né? E daí, com esse distanciamento, ela ficou um tempo sem ir à casa da avó, que ela é muito apegada, então deu um distúrbio do sono, agora a gente conseguiu regular de novo. Então, é tudo adaptação, né? Mas a gente aham, vê assim, tem os grupos de pais, né? Tem grupos de autismo, grandes grupos de autismo no Facebook, e a gente vê os relatos assim, não tá fácil, né? Tem graus severos assim que é muito difícil. Tem pessoas sim. que não têm esse recurso de ter uma supervisão, de ter uma T em casa, né, que é acompanhante Uhum. terapêutica que a gente fala. Então, eu ainda tenho essa felicidade, né, de ter uma pessoa que me ajuda, que entende e que tem os manejos com ela, né? Porque tem Nossa, momentos que uhum. mãe é mais reforçador para a criança chorar, para a criança gritar. E a Malu, ela tem algumas funções de grito. Então, dependendo assim, quando ela está desorganizada, ela grita muito. Ela grita para o sim, ela grita para o não, ela grita para tudo, né? Sim. Então, assim, eu tenho essa opção ainda, mas existe muitos casos, a gente já pode procurar aí nesses grupos que você vai ver, assim, o quão difícil está sendo. Tem mães, assim, Nossa, eu que fala, imagino. coloca assim, tô exausta, não tô aguentando mais, né? A Malu não toma remédio, mas existem muitos casos das crianças que tomam remédios, né? Então, tem uma questão da hiperatividade muito maior. Então, assim, o dela é um grau mais leve, né? A Sim. gente consegue adaptar algumas situações. Tem um jump, que é o pula-pula, e ela pula ali, ela consegue liberar, porque ela tem muita energia, então ela consegue liberar Sim. é, é,
o estresse dela ali, enfim, a gente acaba deixando ela rasgar papel. Então, eu tenho uma escola, né, de cursos, e às vezes sobra rascunhos e tal, eu trago para casa, e daí no fundo aqui de casa é bem grande, e ela fica na Uhum. área ali, ela rasga, o fundo inclusive tá cheio de papel. Ela fica Aham, rasgando sim. papel, que isso organiza ela, né? Então a gente tem alguns manejos, mas não tá sendo Uhum. fácil. A gente tem relatos de pais assim que tá bem difícil. Eu imagino que deve estar bem complicado mesmo, assim. Nossa, torcer que termine logo isso, né? Porque acho que todo mundo Verdade. sofre e as crianças que têm alguma limitação, alguma coisa assim, sofrem mais ainda. Jamila, como fundadora do projeto Mãe Autista, Filha Autista, tu pode nos contar um pouquinho o que que é o projeto, qual que é o objetivo, enfim, nos explicar um pouquinho aí como que é? Na verdade, quando eu montei o Instagram da Malu há um ano atrás, mais ou menos, até essa semana veio a notificação de um ano, ele seria apenas o Instagram da Malu, né? Aham, Mas daí eu, mesmo formada em direito, eu senti no desejo de fazer psicologia, né? E eu sim, comecei a pós-graduação, né, que eu faço no CBI of Miami, que eu faço da análise do comportamento, e foi quando surgiu o desejo de criar o projeto. Na verdade, era para ser apenas um Instagram, postar ali os dia a dia dela, dar algumas dicas para as mães, enfim, daqueles dos momentos que a gente vive, né, no dia a dia e das dos passeios, das viagens, enfim. Então era para ser um Instagram, né? Apenas um Instagram sim, de mostrar o desenvolvimento dela, assim como várias mães têm. Depois que eu comecei a estudar né, surgiu muitas ideias na minha cabeça, e daí eu registrei a marca, né, para ela ser um Instagram de um projeto. Então, aham, ele é um projeto inicial ainda, né? Eu ainda estou estudando. Depois que eu me formar, com certeza, o projeto vai sair do papel, né? Mas a aham, princípio, hoje eu publico ali dicas, o dia a dia da Malu. Ainda ele é um Instagram, né? Mas ele é um projeto para posterior aí a uns 2 anos ele se tornar um projeto mesmo de clínica e tudo mais, né? Então, aham, primeiro eu estou pegando todas as habilitações que eu preciso para fazer uma coisa bem concreta, bem certa, né? Dentro das regras necessárias. E sim. depois que tiver a clínica, aí ele vai ser um projeto, vai sair do papel, né? E hoje eu tenho o Instagram ali, que é onde eu passo algumas informações, divulgo IGs, né? Para o pessoal seguir com várias informações de terapias, parte educacional, né? Parte de inclusão, enfim. Então eu tento sempre publicar coisas, repostar coisas, né? De pessoas que realmente entende do autismo. E Sim. mais para frente vai ser um projeto que vai sair realmente do papel, né? E vai se tornar clínica, escola, e enfim. O céu é o limite. Nossa, que legal. Parabéns, parabéns pela tua iniciativa, Jamila, Obrigada. muito legal. E são, como eu falei, e repito, são de pessoas assim que o mundo precisa, né, para que a gente consiga ter uma evolução na parte aí da inclusão, da acessibilidade, na qualidade de vida, eu já digo assim, né, das nossas futuras crianças, futuros adultos. Muito legal, adorei o teu projeto, show de bola. Bacana. Quando ele estiver Bom, pronto, daí você divulga aí o seu. oh, com certeza. Te chamamos novamente aí para outra live para Sim, você sim. contar tudo certinho, nos mínimos detalhes para nós, né? E Aham. vamos divulgar, com certeza. Nossa, achei muito legal. Achei show de bola. Eu realmente, assim, a gente montou o nosso projeto esse ano também. Uhum. E nós, na verdade, o nosso conhecimento maior é na área da deficiência visual, né? Que é o Sim. nosso campo, digamos assim. Mas nós resolvemos abrir para outras limitações, enfim, para abranger outros campos, porque a informação acho que é o começo de tudo, né?
Sim. E eu gosto muito, 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 sim, dessa área. Eu estou cursando pedagogia, eu pretendo ir para a área da educação especial e eu acho muito legal. Então, tá de parabéns aí pelo teu projeto. Legal. O seu filho tem também a deficiência visual, é isso? Eu e o meu esposo, nós dois somos Uhum, deficientes visuais. E uhum. eu tenho dois meninos, um com 8 anos, que é baixa visão, e o outro com 6, que ele acabou perdendo totalmente a visão também ano passado. Entendi, entendi. Aí o projeto nasceu disso, da família, né? Eu sempre tive vontade, assim, de trabalhar com isso. E acho que depois que o meu filho acabou perdendo a visão ali, a gente passou por uns momentos bem difíceis, assim, acho que foi, assim, a motivação que eu precisava para começar a pôr em prática. Legal. E eu penso, assim, igual a você, acho que o céu é o limite. Nós temos, assim, uns planos, assim, para o futuro, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai sim. É que na verdade os filhos, por mais que nós, né, que nem eu disse pra você, pra mim não mudou nada. Saber que eu tinha um laudo, né? Mas Sim, quando fala dos nossos filhos, a gente cria uma vontade mesmo de criar, de fazer, ter um projeto e levar para frente, enfim, é uma coisa assim muito. Eu nunca imaginaria, né? Eu fiz a faculdade assim com muito esforço, mas sim, até porque eu não gostava de direito, né? Eu fiz aham, porque era um desejo da minha mãe, enfim. sim, E mas como eu iniciei, eu terminei, foi bem difícil, mas terminei. E eu nunca imaginei que eu novamente faria uma faculdade, uma pós-graduação, enfim. Mas hoje eu faço assim, tiro notas altas, sabe? Eu faço realmente com garra, com vontade, de aprender, de sim, saber mais, de poder ajudar e adaptar o que eu não consigo, talvez dentro de uma terapia ou dentro de, né? Então eu tento fazer o máximo que eu consigo dentro daquilo que eu ainda sou pequenininha, eu tô aprendendo ainda, né? Mas eu tento, assim, dentro desse pequenininho, fazer o máximo que eu consigo, sabe? sim, Porque o autismo, o que mais eu acho, assim, pra mim, pelo menos, né? Eu vou falar por mim, não posso falar por outras mães, mas o mais temido é quando entra no grau de remédio. E eu sempre tive isso comigo. Eu vou fazer o máximo para minha filha não precisar entrar num nível de remédio. Então, por isso que eu sempre lutei muito para ela ter uma terapia, para ela fazer sempre da melhor forma, né, dentro de uma terapia que realmente funcione, para que ela não precisa. Tanto que quando ela começou a ter alguns distúrbios do sono, já era para ter entrado com remédio, foi resistente, deu certo, né? A gente adaptou, aí teve agora de novo, pela questão do distanciamento e tudo mais, a gente tá tentando de novo, tá dando certo. Então, assim, eu acho que o autismo, assim como todas as deficiências, ele é uma adaptação. E quanto mais você sabe sobre essa deficiência, mais você consegue intervir em várias situações que poderiam ser aí mais grave, ou um remédio, enfim, né? Então, o meu desejo de estudar e de conseguir aí fazer o meu máximo, né? Porque eu falo que minha vida hoje é Malu. Se eu puder 24 horas estar com ela, eu agradeço, sabe? Essa questão do distanciamento é muito difícil, mas assim, tá sendo um momento nosso. Porque a gente sim, acorda junto e fica o dia todo junto, né? Tem dia que é estressante, é exausto, mas assim, a gente tá basicamente vai para 70 dias, eu acredito, né? É, aham, no início foi muito desgastante, porque a rotina dela sempre foi muito sair, né? E daí a gente ficou dentro de casa e no começo foi muito difícil, né? E daí fui adaptando coisas e tal, então hoje se tornou legal. Hoje, se tiver que ficar mais um ano aqui, a gente vai ficar, né? Dentro das possibilidades. Mas sim. assim, E para eles é muito bom, né, isso. então, e daí eu falo assim que a família estando inclusa dentro do processo do desenvolvimento da criança, né? Enfim,
é a base, né? Então, eu acho que os pais uma coisa que me pega muito é quando recebe o diagnóstico, né? Ou a mãe descobriu e começou a investigar. E eu recebo muitas mensagens assim: ai, que eu tô no luto. Mas que luto, gente? Você recebeu um diagnóstico do seu filho, é como se você tivesse recebido de alguma coisa que precisasse tratar, né? De uma outra doença, do outro CID, enfim. Luto porque seu filho não morreu. Então, é uma coisa que Exatamente. me deixa assim. Realmente, eu fico chateada, sabe? Quando eu recebo assim um textão que as mães mandam e coloca assim: recebi o diagnóstico, estou no luto. Luto por quê? É difícil, no começo é sofrido, a adaptação não é fácil, mas a hora que você começa a entender o que é o autismo, né? Existem muitas intervenções, existem muitas coisas que dá para ser feito, adaptado para o desenvolvimento da criança. Então, assim, o terapeuta já chegou a falar que minha filha não ia falar, né? Só que a gente Sim. tinha fé. E a Malu, ela teve a poda neural com 2 anos, que foi quando a gente foi atrás para descobrir o diagnóstico. Então, assim, ela chegou a Aham. falar no início vovó, papai, papá, né? Mamãe não Aham. saía, porque mamãe saiu agora. Mamãe é sempre a última, Sim. né? É verdade. Mas ela chegou a falar algumas coisas, só que hoje eu entendo, ela teve a poda neural com 2 anos, que o autismo ele tem 3 podas neurais, que dá um atraso Aham. naquilo que ele já conquistou, né? Sim. Então, na poda neural da Malu, ela parou de falar, deu a seletividade alimentar, entendeu? Então, mas tudo isso eu sei porque eu estudei, né? Porque eu Sim, li, porque eu sim. fui atrás, os médicos, né, começaram a falar e eu fui atrás para saber o que era isso. Então, assim, quando você está engajado, terapeuta, médico, escola, vai longe. O autismo ele é só uma condição. Isso aí. Nossa, muito legal. Muito legal o teu depoimento. Jamila, você como é, mãe atípica, que a gente diz, né? O que você acredita que a gente precisa fazer para tornar o nosso mundo mais acessível e inclusivo para as nossas crianças, enfim, adultos aí com alguma limitação, alguma deficiência, enfim. Eu acho que. Não é que eu acho, eu tenho certeza, né? As pessoas terem um olhar para o outro como gostaria que tivesse consigo mesmo, né? Porque eu acho que independente de crença, raça, seja autista, seja um deficiente visual, ou, né, como eu disse para você, para mim não mudou nada falar que eu sou autista, porque eu sempre levei uma vida normal, não vai ser isso que vai me garantir uma inclusão de algo, ou uma, eu ter vantagem de alguma coisa. Então, acho que quando a pessoa ela ela pensa com os olhos do outro, né? No sentido de eu não quero que faça isso com meu filho, eu não quero que faça isso comigo. Eu tive muitos momentos na minha vida que muitas vezes eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar. Eu tinha muito medo, ai, minha filha é autista hoje. No começo eu ficava muito pensando isso. Será que ela vai ser aceita na escola? Então, assim, a partir do momento que você começa a olhar o mundo de outra forma, né, você acaba conquistando muitas coisas. Então, enquanto as pessoas não mudarem essa visão de que todos são iguais, né, independente de qual a sua condição, seja ela de deficiência, seja ela de cor, seja ela do que for, é, a pessoa não vai conseguir evoluir e não terá uma evolução, uma inclusão, qualquer coisa que seja, né? Porque infelizmente Sim, a gente tem essas barreiras ainda hoje, né? E isso muitas vezes fala assim, ah, é de berço, fulano é filho de tal né, que fez isso, aquilo. Eu acho que vai de pessoa para pessoa.
Porque quando a pessoa ela quer evoluir da vida no sentido pessoa, emocional, né, ser empático, mesmo ter empatia às pessoas, eu acho que tudo muda, né? Eu sempre tive uma visão muito concreta de tudo. Ai, porque aqui é pedra, é pedra. E de uns anos para cá eu mudei, porque eu via que isso me prejudicava. Perdi muitos amigos, perdi muitas pessoas, me afastei de muita gente, porque eu tinha uma visão muito isso e é isso, né? E Aham. infelizmente no mundo que a gente vive hoje, se você não for flexível, se você não olhar com os olhos do outro, você não consegue nada, você não conquista nada e você nunca consegue ter a empatia do outro para você. Né? Então, enquanto as pessoas não tiverem empatia e não enxergarem o outro da forma que elas querem ser enxergadas, né? Infelizmente não vai ter inclusão, não vai ter essa corrente, né? A gente tem muitas restrições no autismo no sentido, eu não vou passar a informação do autismo para o fulano porque ele vai abrir uma clínica e vai aplicá-la na clínica dele. Para com isso. Quanto mais gente souber, mais gente vai conseguir fazer a coisa certa ali, né? Vai ter um desenvolvimento das crianças, porque aqui em Maringá tem filas e filas nas clínicas. E não tem mais, tem demanda e não tem gente para atender, porque falta gente capacitada, né? Falta Então, eu acho que é profissional, mais né? isso. Então, eu acredito que quando as pessoas entenderem, né, que a deficiência, seja ela qual for, tem essa necessidade de uma corrente, né, para uma evolução, quando isso for entendido, eu acho que tudo muda. Verdade, concordo plenamente contigo. É a tal da empatia, né? Temos que aprender todos a exercer a empatia. E hoje em dia é bem Jamila, difícil. bem difícil. Realmente, infelizmente, né? Nosso tempo aqui já está quase indo. Se esgotando já. Para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, alguma coisa assim para os pais que passam por essas situações. Bom, como eu disse, né, eu sei que você deseja um filho, mesmo que seja um filho que não foi programado, um filho que você tenha programado, né, que é o sonho de qualquer mãe, eu acredito, né, ter um filho e quando nascido, passado aí tempos, você descobre um diagnóstico, eu sei que é um baque, né, tem muitas mães, assim, para mim foi aquele choque de momento, mas eu falei, peraí, agora eu preciso me centrar aqui e correr atrás para ver o que eu posso ajudar minha filha, né? Então, o que eu tenho a dizer, assim, para essas pessoas que estão iniciando no diagnóstico, que tem dúvidas, que existe, lógico, os graus, né? Como eu disse para você, que seja leve, moderado, severo, enfim, o quanto antes, né? Procurar ajuda de um médico. Mas criança que vai em neuro é só criança que tem retardo mental ou que tem. Não, o seu filho ele pode ser funcional, o seu filho ele pode falar outras línguas com 2 anos, pode, né? Mas às vezes ele tem um atraso no desenvolvimento dele, que lá na frente, ele de um autista leve, ele vai ser um autista severo, porque o autismo ele oscila. Hoje ele pode ser leve, amanhã severo, depois moderado, né? Existem os graus, existe a gravidade da falta de intervenção. Então, eu falo para as mães e para os pais, enfim, que estiveram assistindo aqui, não tenha medo de procurar o diagnóstico, seja ele positivo ou negativo. Se for negativo, amém, né? Existe também muitas crianças que não têm autismo e que têm muitas dificuldades no desenvolvimento de vida mesmo, né? Talvez pela família, talvez pela forma que leva a vida, talvez mora com vó,
né? Existe casos de mãe que abandona filho, enfim. Mas eu falo, as mães que têm essa dúvida, que seguem, né, os nossos IGs aqui, e que tem esse medo de procurar o diagnóstico, ai, eu vejo algumas coisas do meu filho, que eu vejo você falando aqui, ou que eu vejo, né, que fulano falou lá no IG dele, mas eu tenho medo de levar meu filho, leva o seu filho. Paga uma consulta, leva e tira a sua dúvida. Porque quanto mais precoce você conseguir esse diagnóstico, conseguir fazer essa intervenção, seja ela de qual atraso do desenvolvimento que for, o quanto mais fácil será ao decorrer da vida, né? Porque seu filho pode ser um autista leve, como é a Malu, e com as intervenções de terapia, conseguir aí conquistar as suas funcionalidades e levar uma vida tranquila, né? Existem muitos autistas que crescem, namora, casa, tem as dificuldades, né, deles, talvez de precisar de uma ajuda de entendimento, uma ajuda parcial, coisa assim, mas existem muitos casos de autistas que têm uma vida normal. Então, assim, não é o bicho de sete cabeças, né? Mas precisa procurar o diagnóstico o quanto antes. Então, assim, tudo tem solução, basta ter garra, procurar ajuda o quanto antes e tudo se resolve. Hoje a gente tem muita informação, tem muitos cursos gratuitos até na internet, né? Eu tenho mães que moram em outros estados que não têm as terapias lá. Hoje tem terapia online que a mãe pode aplicar no filho. Então, assim, hoje tudo se torna mais fácil, né? Então, a dica que eu deixo é para você que tem dúvida, o quanto mais precoce você procurar, né, ajuda, muito mais fácil vai ser o decorrer dessa trajetória que você tem dúvida ou coisa assim em relação ao seu filho. Muito legal, Jamila. Eu quero te agradecer de coração pela tua participação. Foi muito Eu que legal, muito agradeço. esclarecedor. Tua história é linda, muita motivação pra gente, né? Como eu falei, você de parabéns aí pelo teu projeto. Quando estiver Obrigada. tudo pronto, vamos conversar novamente, vamos divulgar. Conte conosco. Sim, pode deixar. Boa sorte aí para vocês. Que Para Deus vocês abençoe também. vocês, a Malu, a tua família. E parabéns, mais uma vez, parabéns pela tua garra, pela tua luta, por você não se acomodar com a situação da tua filha, por você buscar o melhor, a melhor qualidade de vida para ela. Obrigada, Patrícia. Eu agradeço a oportunidade, tá? E quando você sentir desejo aí de falar um pouquinho mais sobre autismo, eu fico à disposição. Ah, que bom. É muito legal isso. Com certeza a gente vai conversar novamente. Eu Tá te bom. agradeço muito, muito, muito pela tua participação. Eu que agradeço. Abração. Até a Um próxima. abraço, Jamila. Tchau, Até. tchau. Até. Tchau.